E aí ele fecha. Então é o ideal, né? Comungar o máximo possível. Será, pois, um dever do pároco exortar assiduamente os fiéis a que se não descuidem de alimentar e fortalecer todos os dias as suas almas pela recepção deste sacramento, do mesmo modo que também julgam necessário proporcionar ao corpo uma alimentação diária. Então, sempre analogia com coisas naturais para a gente entender melhor, né? Assim como ninguém, saco vazio não para em pé, né? Então tem que almoçar todo dia, jantar todo dia, a gente também tem que ter a comunhão para a nossa alma parar de pé, né? Para evitar pecado mortal e até venial. Compreendes perfeitamente que a alma não tem menos necessidade do alimento espiritual que o corpo do sustento material, analogia, né? Neste passo, será de muito proveito lembrar-lhes de novo os imensos benefícios divinos que nos obtém a comunhão sacramental da Eucaristia, conforme já ficou provado anteriormente. Uma coisa leva a outra e está tudo ancorado, uma doutrina na outra. Os santos padres, é o catecismo, é os papas, é os santos. Aí vem o corolário histórico da recepção da comunhão. Eu ia falar que quem no século passado que nos alavancou muito essa questão da comunhão diária foi São Pio X, né? Ele reformou muito de coisa. E a primeira comunhão para crianças também, né? Acho que era mais tarde, começou com 7 anos, já pode comungar. Justo ele, né? Que eles falam que era... Tentam colocar uma pecha de só tradicionalista, retrógrado, né? Na verdade, ele reformou, ele fez a igreja avançar no bom sentido, né? Antigamente, conforme se deduz dos Atos dos Apóstolos, houve tempos em que os fiéis recebiam todos os dias a Eucaristia. Olha aí, ó. Todos os que professavam a fé cristã ardiam de tão real e sincera caridade que, entregues continuamente às orações e outros exercícios da religião, tinham todos os dias as devidas disposições para receberem o santo sacramento do corpo de Nosso Senhor. Então era diário o negócio aqui, hein? Esse costume, que estava em visível decadência, foi mais tarde parcialmente restaurado por Santo Anacleto, Papa e mártir, quando ordenou que a missa comungassem os ministros assistentes, afirmando ser tal exigência de instituição apostólica. Está aqui na epístola dele, né? Na igreja houve também por muito tempo o costume que, ao terminar o sacrifício, o sacerdote, depois de sua própria comunhão, se volvesse ao povo ali presente e convidasse os fiéis para a sagrada mesa, dirigindo-lhes estas palavras: vinde, irmãos, à comunhão. Olha só que legal. Então, os que estavam preparados recebiam os santos mistérios com a maior piedade. Detalhe, os que estavam preparados. Hoje não tem essa distinção, não existe essa cobrança, nem em nenhum lugar a gente vê, né? Somente em quem tenta preservar a tradição mesmo, porque, de modo geral, de modo ordinário, né, a gente não vê saindo, você não pode comungar em pecado mortal, você não vê em homilia isso. Não vê essa preocupação de, fiscaliza a sua consciência, vê se você é digno. Não, o negócio é entrar na fila e comungar, está tudo aberto, Deus é misericórdia, então vem para cá você também. Então esse é o lema, né, que está subentendido naquela fila enorme da comunhão nas missas aí. Mais tarde, arrefecendo o amor e a devoção, como a gente sempre vê na história, a ponto de serem muito raros os fiéis que frequentavam a Sagrada Eucaristia, decretou o Papa Fabiano recebessem todos a comunhão 3 vezes por ano, no Natal do Senhor, na Ressurreição e em Pentecostes. Olha só a época que passou a igreja, né? Depois foi esta determinação confirmada por muitos concílios, mormente pelo primeiro concílio de Águeda. Por último, como os fiéis chegassem ao extremo de não só abandonar a observância daquele salutar preceito, mas até de diferir por muitos anos a comunhão da Sagrada Eucaristia, prescreveu o concílio de Latrão que todos os fiéis recebessem o Sagrado Corpo de Nosso Senhor ao menos uma vez cada ano, por ocasião da Páscoa. Talvez é aqui que remonta, né? Que fica até hoje, né, esse mandamento da igreja. E que fossem excluídos do grêmio da igreja todos aqueles que o deixassem de fazer, então excomungados, né? Aí vem a comunhão das crianças. Promulgada pela autoridade de Deus e da igreja, essa obrigação abrange todos os fiéis. Muito embora devem os pastores ensinar que dela estão excetuados todos aqueles que, por insuficiência de idade, ainda não chegaram ao uso da razão. Estes não sabem distinguir a Sagrada Eucaristia de pão comum e profano, nem podem conciliar, para a sua recepção, a devida piedade e reverência. Olha aí uma explicação bem precisa, né? Por que a criança muito jovem não pode comungar? Porque para ela, a Eucaristia e o pão é parecido. Então, é uma distinção de consciência, né? De maturidade intelectual, de fazer a distinção. Então, a igreja se preocupa até com isso, para não instigar a criança a acostumar
com uma simples refeição, a igreja fala, ó, então você não comunga agora, proibido. Talvez se chega a 7 anos de idade. A idade da razão já tem distinção. Justamente foi o que São Pio X colocou, né? Já comentou. Até mais falou, não, porque esse catecismo aqui é da época de Trento, porque da época que o modelo antigo prevalecia. Né? Das caravelas ainda, né? Dos descobrimentos das Américas ainda. Tá aqui, ó. Isto parece também muito contrário ao que Cristo, nosso Senhor, declarou com as palavras da instituição. Ó, tomai e comei, diz ele. Ora, sabemos perfeitamente que as criancinhas em tenra idade não são ainda capazes de tomar e comer. Está falando quase bebê aqui, né? Houve sim, em alguns lugares, um costume antigo de dar-se a Sagrada Eucaristia também às criancinhas. Mas a autoridade da igreja fez, desde muito cedo, cessar este costume, já pelas razões que acabamos de alegar, já por outros motivos que muitos condizem com os sentimentos da piedade cristã. É que a igreja sempre foi muito heterogênea, né, em práticas. Até porque também, de fato, se a criança não está no nível de maturidade, que ela não distingue, né, o pão normal e o corpo de Cristo, então não tem como. Né? Tinha práticas aqui e ali, mas a igreja não é uma coisa assim comunista, né? Não é igual o uniforme, né? Aquela coisinha assim, sempre teve. É por isso que tem os concílios, por isso que tem a manutenção. Isso aí tá errado, vamos fazer assim. Quanto à idade em que se devem ministrar às crianças os sacramentos, os sagrados mistérios, ninguém poderá melhor determiná-las senão o próprio pai ou o sacerdote a quem elas confessam os seus pecados. A eles, pois, compete averiguar, por perguntas feitas às crianças, se já possuem alguma noção deste admirável sacramento e o gosto de recebê-lo. Então era uma questão de perscrutar, né? Pessoal, bem assim, individualizado. A comunhão de dementes. Não se deve muito menos dar o sacramento aos alienados. E aqui a palavra alienado ainda é usada no português antigo, né? Tem até o alienista do Machado de Assis que é dessa época. Que o alienista é o psiquiatra. Ou seja, médico de doido, médico dos loucos, né? Ou que tem um problema mental. Então, alienados aqui são os dementes. Que na ocasião forem incapazes de sentimentos de piedade. Porque o louco, aquela pessoa que está debilitada mentalmente, ele não consegue ter naturalmente uma vida piedosa, né? Ainda assim, por decreto do Concílio de Cartago, se antes da demência demonstraram sinceras disposições de fé e piedade, será lícito dar-lhes a Eucaristia na hora da morte, contanto que não haja nenhum perigo de vômito ou de qualquer outra profanação ou inconveniência. Então fica ali ao encargo das circunstâncias para verificar isso aí. A comunhão debaixo de ambas as espécies, proibição. Acerca do rito da comunhão, digam os padres que a lei da Santa Igreja proíbe a todo cristão tomar a Sagrada Eucaristia em ambas as espécies, a não ser que tenha autorização da mesma igreja. Excetuam-se os padres quando consagram o corpo do Senhor no santo sacrifício. Né? Aí depois, como declarou o Concílio de Trento, ainda que Cristo, nosso Senhor, na última ceia, instituiu este augusto sacramento sob as espécies de pão e de vinho, e assim o administrou aos apóstolos, daí não se segue que nosso Senhor e Salvador estabelecesse a obrigação de se dar a todos os fiéis os sagrados mistérios em ambas as espécies. Não é necessário, né? Aí fica essa ideia que hoje está tentando resgatar muito, né, nas igrejas, a comunhão sobre as duas espécies. Pois, ao falar deste sacramento, Nosso Senhor aludia muitas vezes a uma só espécie, quando, por exemplo, declarou, se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Ele não quis enfatizar, né, deste pão e beber, né? O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, as provas da Escritura. Aí vem as razões da proibição. Por quê? Compreende-se desde logo serem muitas e gravíssimas as razões que induziram a igreja não só a confirmar o costume de se preferir a comunhão debaixo de uma só espécie, mas a torná-lo até obrigatório pela promulgação de uma lei propriamente dita. Por quê? Em primeiro lugar, impunha-se a máxima precaução para que se não derramasse por terra o sangue de Nosso Senhor. Então começa a questão de cuidado, né? É perigoso cair. Então, para não profanar aí, vamos deixar só de um jeito. Isto, porém, parecia difícil de evitar, quando fosse necessário ministrar o Santíssimo Sangue a uma grande multidão de povo. Também tem essa. Depois, como a Sagrada Eucaristia devia estar sempre de reserva para os enfermos, grande perigo havia de azedarem-se as espécies de vinho, se fora preciso guardá-las por mais tempo. Também tem outro perigo. Além disso, muitas pessoas não podem de modo algum tolerar o sabor, nem sequer o cheiro do vinho. Muitas pessoas, né? Ora, para não tornar nocivo ao corpo o que se deve ministrar para a saúde da alma, com muito acerto, determinou a igreja que os fiéis somente comungassem sobre as espécies de pão. São várias razões, né?
A estas e outras razões acresce que, em muitas paragens, há grande escassez de vinho, o qual só pode ser importado de outros lugares, com avultadas despesas em longas e difíceis vias de transporte, o frete, um monte de coisa, né? Afinal, a mais imperiosa de todas as razões era extirpar a heresia daqueles que negavam a presença total de Cristo em cada uma das espécies, afirmando que na espécie de pão só podem conter o corpo, sem o sangue, e o sangue só na espécie de vinho. Então tinha gente separatista, né, que fazia uma distinção assim fatal. Vinho é sangue, só sangue. O pão é corpo e só corpo. É a carne seca de Cristo. Aí precisa molhar no vinho para poder ensanguentá-la. Nada a ver, né? Então isso era uma heresia. Então para bloquear isso a igreja falou, então é o seguinte, agora vocês comungam só o pão, porque a igreja sabe o que faz e é assim. E ele coloca, ó, assim, para que melhor transparecesse aos olhos de todos a verdade do dogma católico, introduziu-se com muito critério a comunhão debaixo de uma só espécie, por sinal que na espécie de pão. Existem ainda outras razões, escolhidas pelos autores que tratam deste assunto, mais em particular. Os párocos poderão aduzi-las se o julgarem conveniente. É que hoje, com esse costume que está assim, pegando, já pegou, né, da intinção e tal, parece que daí fica assim, quando não tiver o vinho, aí o povo é induzido a pensar, ixi, não foi completo, porque agora não tem. Já acostumei a tomar das duas espécies, agora o povo pode ser meio que induzido por falta de catequese, né? Já que ninguém explica nada. Ah, eu comunguei só na Eucaristia, mas parece que fica seco, não tem o sangue de Cristo, né? Porque cada costume gera uma ideia, né? Que é meio que lá, tipo uma aura que paira em cima do costume. Ah, se faz assim é por causa disso. Se parar de fazer, então está incompleto. Então, meio que, desde que explique, tudo bem, né? Mas ninguém explica. Embora seja matéria que ninguém desconhece, vamos agora discorrer acerca do ministro da Eucaristia, para não deixar fora nenhum ponto da pertença à doutrina deste sacramento. Aí vem quem que é os ministros, né? Primeiro, claro, o padre, o sacerdote. Devemos, portanto, ensinar que só aos sacerdotes, só aos padres, foi dado o poder de consagrar a Sagrada Eucaristia e de distribuí-la aos fiéis cristãos. Hoje a gente vê aí umas banalidades aí, né? O padre chama no leigo para estender a mão no altar junto com ele para consagrar, pede para a comunidade estender a mão também, para criar uma consagração da parte dos fiéis também, não é um absurdo. Sempre foi prática da igreja que o povo fiel recebesse o sacramento pelas mãos dos sacerdotes, e os sacerdotes comungassem por si próprios ao celebrarem os sagrados mistérios. Assim o definiu o Santo Concílio de Trento, e determinou que esse costume devia ser religiosamente conservado, por causa de sua origem apostólica, e porque também Cristo Nosso Senhor nos deu o exemplo, quando consagrou seu corpo santíssimo e por suas próprias mãos o distribuiu aos apóstolos. Então Cristo é o modelo sacerdotal, né? Aí vem o corolário, leigos não podem tocar nos vasos sagrados. Fala isso hoje. Hoje em dia é o contrário, o padre não pode tocar, deixa que a tiazinha lá da paróquia toca. O padre não pode nem relar, ele chega lá e já diz, dá licença, padre, que é eu que mexo com isso aqui, minha especialidade. Já vem com o terninho luterano, né, de missa nova, o terninho branco, que é idêntico, é até mais luterano que o deles, né? O deles parece mais batina. Aí você vê. E aí tá aqui, ó, de mais a mais, com o intuito de salvaguardar sobre todos os aspectos, não é só alguns, é todos, é o cuidado. A dignidade de tão augusto sacramento não se deu unicamente aos sacerdotes o poder de administrá-lo, como também se proibiu por uma lei da igreja que, salvo grave necessidade, ninguém sem ordens sacras ousasse tomar nas mãos ou tocar vasos sagrados, panos de linho e outros objetos necessários à confecção da Eucaristia. É muito sagrado, porque olha só quem vai ali, né? Não tem nem discutir. Até o sacerdote indigno. Destas determinações podem todos, os próprios sacerdotes e os demais fiéis, inferir quão virtuosos e tementes a Deus devem ser aqueles que se dispõem a consagrar, a ministrar ou a receber a Sagrada Eucaristia. Por causa da altura, da dignidade, né, de quem ali se faz presente depois da consagração. Isto não obstante, se dos outros sacramentos já dizíamos que podem ser validamente administrados por sacerdotes indignos, quando estes observam os requisitos necessários para a sua confecção, outro tanto se deve dizer também com relação ao sacramento da Eucaristia. Pois devemos crer firmemente que todos esses efeitos sacramentais não se baseiam no mérito pessoal dos ministros, mas se operam na virtude e poder de Cristo Nosso Senhor. São estes os pontos que se devem explicar acerca da Eucaristia, considerada como sacramento. Acho que aqui ele finaliza, né? Ah, não, ele vai ainda. Vai mais.
A Eucaristia como sacrifício, né? Aí vem a outra parte que vai, assim, frontalmente de encontro com a concepção moderna de banquete, a mesa, né? Só fala em mesa eucarística, banquete eucarístico, não fala mais em sacrifício, né? A celebração eucarística ficou preferencial, né? Ninguém mais coloca assim a Santa Missa, na Missa Nova principalmente, né? Quer dizer, exclusivamente. Aqui, a Eucaristia como sacrifício. O que resta agora é encará-la como sacrifício para os pastores saberem quais são os pontos principais que, por decreto do Sagrado Concílio, devem ser explanados ao povo fiel nos domingos e dias de festa, quando os padres ainda eram catequistas, né? Valor e utilidade do sacrifício da missa. Este sacramento não é apenas um tesouro de riquezas celestiais, que nos garante a graça e o amor de Deus, quando o usamos nas devidas disposições. Não, mas tem ainda uma virtude particular que nos põe em condições de agradecer a Deus os imensos benefícios que nos tem dispensado. Então vai além. É muito agradável a Deus. Ó, quer saber como agradar a Deus? Oferece uma missa para ele. Porque é coisa do rei, né? O rei gosta de coisa nobre. Tanto é que no mundo secular a gente pensa na qualidade da arte. Quando era o clássico, antes do clássico até, né, os reis encomendavam os melhores poemas, as melhores esculturas, as melhores... Toda a arte tinha que ser de primeira, tinha que ser de primeira categoria, porque era para a nobreza usufruir. Então um vaso que era confeccionado para o rei tinha que ter os melhores detalhes, as pedras mais preciosas. E quem fazia poderia ser um plebeu, poderia ser, né, um artífice lá do povo, mas ele fazia com toda a técnica dele, pensando, isso aqui é para o rei, então tem que ter uma coisa além da simples matéria, ele tem que significar, simbolizar. Volta, então a gente faz e dá para ele a única coisa que ele aceita. Isso aqui é meu, isso aqui eu aceito, isso aqui tem odor agradável, porque é o sacrifício do próprio Deus, né? Agora vai lá e oferece qualquer outra coisa para Deus, dá fruta para Deus, vai fazer igual os pagãos, né? Fazer aquelas oferendas, matar um bezerro, matar um boi, pegar um bode, não adianta nada. Ele mesmo fala, estou farto dessa gordura, desse cheiro, né, de hipocrisia. Então aqui... Fala que é muito bonito, né? Como que é? O único sacrifício agradável... Não, é Davi, né? Do coração? Do coração contrito. Contrito, né? Aí você vê, e a missa é o quê, né? Tem ali o Kyrie, a gente vai ali para quê? Para bater no peito e falar que a gente não é digno. Então a gente faz isso, abaixa a cabeça, se humilha igual um verme diante de Deus, e ali o sacerdote por nós... Tem o Confiteor também. Confiteor, aí faz ali, ainda canta o glória, a gente canta com os anjos, os sanctos. Então aí o padre, não depende da piedade dos fiéis para ser agradável a Deus, porque depende do objetivo, do sacramento mesmo, objetivo ali, ó, dele emana Deus ali. Tá ali, ó. Então não tem dessa. O sacerdote é pecador, a gente é pecador, mas ali é Deus. Então isso aí tem que ficar bem enfatizado na catequese, né? Para os jovens já pensar, poxa vida, eu estou indo para a missa, eu não estou indo para um evento social. Não estou indo ali eu estou indo para cumprir tabela, porque meu pai mandou, não. Ele tem que estar convencido, persuadido de que ele vai ali assistir a uma cena, a única cena que realmente agrada a Deus. Objetivamente falando, assim, independente do seu pecado, é a cena que agrada a Deus ali, ó. Você vai assistir aquilo ali e falar assim, ó, Deus gosta disso. E eu estou aqui participando, estou aqui tentando anexar ao que agrada a Deus o meu pedido de perdão, a minha oferenda a Deus de um coração contrito, sei lá, você quer oferecer a missa para um doente também, você anexa ali. Porque ali que é o momento, né? É como falar assim, ó, cidades muito distantes... povoados muito distantes, quando vai o carteiro, ele passava uma vez, sei lá, uma vez por mês, por ano, sei lá. Então o povo aproveita e deixa o bilhete para ele entregar na cidade. Então é aquele momento. Não adianta outro momento você não tem acesso. Então o momento que vai para o céu ali, a melhor oração é da missa. Então aproveita para rezar principalmente na missa. Reza pessoalmente todos os dias, o rosário, o terço, etc. Mas a hora da missa não tem boca. O seu rosário só tem mérito por causa da missa. Se não tiver a missa não vale nada. O que adianta? Vai subir o que para Deus ali? A hora que abre o céu é a hora da missa, a hora da destranca, né? Então ele coloca aqui, ó, é muito agradável a Deus. Não é agradável, é muito agradável a Deus. Ó. Um confronto nos fará compreender como deve ser agradável e bem aceita a Deus esta vítima, com V maiúsculo, uma vez que imolada segundo as prescrições da lei. Dos sacrifícios da antiga aliança está escrito, abre aspas, não quisestes sacrifício nem oferenda. E no outro lugar,
se quisesseis um sacrifício, eu certamente o teria oferecido. Mas vós não vos comprazeis com holocaustos, porque era a prática do Antigo Testamento, né? No entanto, esses mesmos sacrifícios eram tão agradáveis ao Senhor que, no dizer da Escritura, Deus os sorvia como um suave odor. Ora, que não devemos, pois, esperar deste outro sacrifício. Nele é imolado e oferecido aquele, com A maiúsculo, mesmo, aquele mesmo, de quem por 2 vezes se ouviu falar a voz do céu. Este é meu filho bem amado, em quem pus as minhas complacências. E este mesmo filho se dá em cada missa. Então, Deus recebe, como se diz analogicamente, né, com um sorriso, com alegria, né? Força é que os párocos se detenham bastante na exposição deste mistério, para que os fiéis, por ocasião do culto divino da missa, né, aprendam a meditar com atenção e piedade o sagrado sacrifício a que assistem, que é o que não acontece. É por isso que a fé esfria. O povo não sabe o que está acontecendo na missa, mas não sabe nada, está lá assim, vê... Está em português, não entendeu nada, não sabe nada. O Senhor esteja convosco, responde uma coisa que não tem nada a ver com o que o padre falou, também não sabe nem o que falou em português. Aí fala que em latim não entendia. E você fala, mas é complicado. É uma coisa assim que, fim dos tempos, só pode. Muito proveitoso aos homens. Antes... Não, é que o problema é que, de fato, antigamente havia pessoas que saíam na missa por ir ou não entendia, havia. Aí veio todo o movimento litúrgico, né, da maior participação. Mas assim, por exemplo, uma coisa... Aí distribuiu mais missais, mas isso é uma coisa, não é até correto. Você dá conferência explicando o que é missa. Sim, outra coisa é você mudar toda a estrutura da missa, aí acontece isso, a história é mais simples e mesmo simples todo mundo entende. É a mesma lógica do ensino de literatura. Ó, a escola não está entendendo Camões, é muito rebuscado demais. Vamos passar só a crônica jornalística. Aí é um texto bem mais informal, coloquial, é curtinho, aí o leitor entende, o aluno vai ficar um leitor de primeira. Porque daí, olha só, vai dar a ilusão de que ele é um leitor, porque daí você vai aumentar a quantidade de texto, porque a crônica acaba rápido. Então ele vai ler muito mais crônica do que ele leria um romance, um poema longo, um épico, né? Então a missa nova, ó, o raciocínio. Olha, essa missa, ela está muito contra o mundo, o formato do mundo. Porque essa missa bate muito de frente, ela é muito resguardada ao sagrado, muito resguardada ao sacerdote, ela não abre, ela não é democrática, ela não dá voz para o povo, ela não se abre para o mundo. É claro que ela não se abre para o mundo, mas eles veem isso como uma coisa ruim. Esse que é o problema. Dentro da igreja começaram a pensar que a missa ser fechada em Deus é uma coisa ruim. Oxe, dar o maior culto e a maior glória a Deus é uma coisa muito assim, preciosista. Tem que abrir para o povo. O povo também tem que ter voz. Mas pera lá, como assim, né? E por incrível que pareça, parece que ninguém viu isso. Parece que passou assim batido, né? Aconteceu o concílio, foi indo, aí mudou tudo, jogaram tudo fora as imagens, aí começou aquela destruição assim visível da igreja e os papas, tá, vai daqui, comenta aqui, um comentário ali, mas ninguém fala assim, não, tá errado isso aí, não pode, ninguém bate o pé, ninguém puxou o manche da igreja, né, o navio, a barca, e falou assim, não, tá indo pro lado errado, volta para cá, vamos para cá, ninguém, só comentários, mas fazer assim, fazer o quê, né, a gente tá indo para cá, né, olha só que ruim, a gente tá indo para esse lado, né, então é uma coisa assim, tremendamente... angustiante, porque a gente não tem o que fazer do ponto de vista prático mesmo, assim, você falar, não, eu vou fazer uma campanha política de restauração da igreja, não existe isso, né, a igreja não se resolve na politicagem, nenhum ato, assim, do ponto de vista humano. Do Papa, por exemplo. Tipo assim, tem gente que fala assim, o Papa tem que renunciar, vamos fazer uma campanha de renúncia do Papa, mas que loucura é essa? O povo perdeu o senso mesmo, não sabe o que é o papado, o que significa. Estão assim, é uma loucura mesmo, né? Insanidade pura. Então aqui, nesse muito proveitoso aos homens, ele fala no 68, né? Antes do mais, os pastores ensinarão que Cristo instituiu a Eucaristia por 2 razões. A primeira, para ser um alimento celestial de nossa alma, com que pudéssemos proteger e conservar em nós a vida espiritual. Olha a importância disso, hein? Então não adianta a pessoa ter um horário fixo para rezar todos os dias, não adianta ela ter um jejum constante, periódico, se ela não tem o alimento físico da alma. Porque a Eucaristia, ao mesmo tempo que é física, ela é espiritual. Porque ela é realmente carne de Deus, e sangue e divindade de Deus. Então ela é tudo de Deus. Ela pega a parte material e a parte espiritual ao mesmo tempo. Não é só aquela coisa de você ir para a missa e rezar. Só rezar, igual um culto protestante, que a pessoa sai de lá com uma sensação de plenitude meramente psicológica.
Porque ela ouviu umas palavras afáveis, agradáveis, ela teve uma efusão emocional lá dentro, ela cantou uns cânticos emotivos, românticos, um hit, né? Geralmente pop, música pop rock, cantou umas músicas românticas, e ela sai com aquela sensação de que ela teve comunhão com Deus. Porque ela acha que essa plenitude emocional é a comunhão com Deus. Aí vai para o católico fala, não, a comunhão com Deus não é emocional. Tem nada a ver com emocional. Se vier, é um lucro que o próprio Espírito Santo dá, porque alguns santos tiveram um consolo espiritual, mas às vezes, momentos de efusão mística, né? Você pega o São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, o próprio Santo Inácio de Loyola, os exercícios, né? Que ele teve a visão, mas ali não é a regra. O católico não deve ser ensinado assim, você tem que buscar uma comunhão com Jesus aqui no coração, emocional. Você tem que buscar uma comunhão com Jesus no encontro pessoal. Onde que a gente vê um santo falando isso? Nunca. Você pega o santo mais sentimental que tiver, assim, o que é mais poético, você pega São Francisco de Assis. Santa Teresinha também. Santa Teresinha. Cadê isso nos textos deles? São Francisco de Assis era um poeta, era um trovador, que antes de ser o santo, ele era bem assim, aquela pessoa que, onde chegava, cheguei. Todo mundo conhecia, ele não tinha intimidade assim com a pessoa, e daqui a pouco estava contando coisas com ela assim, tomando junto ali, né, nas tavernas. Mas olha só, quando ele ficou santo, se ele ficou falando que Deus é sentimento. Ele que era uma pessoa sentimental. Essa questão do negócio pessoal com Deus é modernismo, né? É o modernismo, está na Pachende lá. É condenável, a igreja condenou isso. Você falou, não, quem disser que Deus é uma experiência particular, uma experiência que você tem que ter para poder provar que ele existe, está condenado. Isso aí está super errado. Porque Deus não tem nada a ver com experiência. Porque se for assim, Deus vai estar subordinado a uma coisa muito contingente. O próprio Deus vai ter que entrar numa camisa de força chamada sentimento. E o sentimento é a coisa mais volátil que tem. Tanto é que olha o tanto de clínica psiquiátrica, de psicólogo que tem por aí. Como é que Deus vai poder entrar nisso aí? Aí então cada um vai ter uma experiência diferente de Deus. Aí vai ter que ter mais pluralismo religioso ainda. Porque, olha o exemplo. O que foi o protestantismo? Justamente isso. O que eu sinto que Deus é que é verdade. Não é o que a igreja diz, que esse negócio de magistério e hierarquia de cima para baixo, não. É o que eu sinto. Aí por causa disso, olha a fragmentação, virou pó. Assim, tem mais igreja seita do que grão de areia na praia. Porque cada um segue o seu sentimento. A minha experiência com Cristo me diz que esse pastor está errado. Então eu vou fundar uma aqui. Deus me chamou para fundar uma igreja. Ele sente isso. E ele acredita no sentimento dele, porque o sentimento é dele. Que coisa mais real para você que seu sentimento? Quando você está com raiva, você sabe que você está com raiva. Você não vai ficar falando, será que eu estou com raiva? Não, você está. E você vai seguir aquela raiva. E é por isso que não pode tomar decisão importante com raiva. Então, mas também não é tipo pecado sentir, né? Tipo, o pecado é você sentir, né? Sentir porque assim, ó. Eu estou com raiva, mas justamente é o que você falou. Se eu não ordenar a raiva, né? Exatamente. Por exemplo, Cristo ficou com raiva dos vendilhões do tempo. Raiva não, ele ficou irado. Ele irou-se, porque a ira dele era proporcional à afronta ao sagrado. Ele falou, a casa do meu pai será casa de oração, e não antro de perdição, de ladrões. Então ele armou o chicote e toma, e virou as mesas. Aí todo mundo, o que está acontecendo? O que é isso? O homem ficou doido. Aqueles vendilhões de pardais saiu correndo. Ele falou, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, ele chamou para liturgia. Olha o que Cristo fez. A minha casa será uma casa litúrgica. E não de outras coisas, não é de campanhas, não é falar, né? É campanha, coloca dentro da igreja. Vamos fazer aqui, daqui a pouco está fazendo lá a campanha da festa junina. Daqui a pouco, vou fazer a rifa, e não sei o quê. E dentro do sacrifício, ali no meio do sacrifício eucarístico. Aí você vê, parece que volta sempre, né? As coisas vão voltando ciclicamente, assim. Você defende aqui, é igual a cabeça da hidra. Você corta uma e vem duas. E quem falou isso foi São Pio X, né? No comecinho da Pachinde ele diz que o modernista é aquele que quando você dá o sermão, ele abaixa a cabeça, como todos os outros humildes, para depois ele levantar rapidinho, mais altiva do que antes. Ele abaixa assim, mas ele não abaixou de verdade. Ele está meio abaixado, depois ele levanta a cabeça. Então ele não obedece. Então, por exemplo, o Concílio de Trento proibiu um monte de coisas. Aí chega depois, década de 60, movimento revolucionário aí, todo mundo levanta a cabeça contra a própria igreja, né? As freiras feministas, o feminismo dentro da igreja, vem teologia da libertação, reivindicando uma leitura política do evangelho, tem nada a ver com a paçoca, é uma coisa totalmente absurda, de olhar o evangelho como se fosse sociologia, como se não fosse o evangelho a causa da boa nova, não. A boa nova é você aplicar Karl Marx ao evangelho. Essa que é a verdade, você tem que fazer assim, aplicar teorias, né? Então, nossa, é uma loucura.
E o pai da mentira está sempre, né, por trás, né, dessas manobras. Então, a primeira razão a gente viu que é para a gente ter o alimento celestial. Por que a gente comunga? O padre tem que nos ensinar. A primeira razão porque Deus fez isso é para a gente ter comida espiritual. A gente tem que comer espiritualmente. Não é só rezar, porque rezar é uma comunhão espiritual, literalmente, né? Unicamente espiritual. Agora, a Eucaristia não é só espiritual, ela é física. Então, olha só que interessante. Deus parte do pão natural, aí ele mantém a aparência do pão natural para não escandalizar a gente, porque aquilo vira carne. Então, olha a misericórdia. Ele não deixou virar carne para todo mundo, senão a gente não ia conseguir, todo mundo ia ficar com nojo. Então, ele ia se negar para a gente, né? Então, ele na misericórdia deixa, fica com a cara de pão mesmo, continua. Mas eu vou estar ali. É uma coisa assim de dispensar também, né? Falar, olha, até isso Deus pensou, de não ficar mostrando que é carne e sangue. Porque quem tem coragem de pegar um pedaço do miocárdio cru, humano, e comer? Quem tem coragem? Ninguém tem coragem. Só se for essas pessoas, né, da Austrália, lá, os aborígenes, aquele povo chinês que tem comendo sapo lá, talvez teria, mas na loucura, né? Agora uma pessoa assim, eu jamais. Mas ele se expõe depois debaixo dos acidentes, né? Como a Dorota Devote, né? Também canta. Então ele está velado ali. E é misericórdia também, e é amor. Olha, isso aí que é o verdadeiro, né? Então ele fala que a segunda razão, além de ser um alimento celestial da nossa alma, a segunda razão era para que na igreja houvesse um sacrifício perene em reparação de nossos pecados, pelo qual o Pai do céu, a quem tantas vezes ofendemos gravemente com nossos crimes, se volvesse da cólera à misericórdia e do justo rigor à clemência. Então, aquela questão, a missa é um campo de força para a gente. Ela barra a mão pesada de Deus, porque se não for a missa já era. Ele desce o chicote e a gente queima, né? A gente vira pulverizado na condenação eterna. E aí, como imagem e semelhança dessa finalidade, podemos considerar o Cordeiro Pascal, que os filhos de Israel costumavam oferecer e comer como sacrifício e como sacramento. Já tinha prefiguração, né? Aí vem renova o sacrifício da cruz, outro motivo da Eucaristia, da missa. Na verdade, quando estava prestes a imolar-se a Deus Pai no altar da cruz, não podia nosso Salvador dar prova mais cabal do seu imenso amor para conosco do que esta, de deixar-nos um sacrifício visível, em renovação daquele que pouco depois ia consumar-se na cruz, de maneira cruenta, uma vez por todas, e cuja memória a igreja havia de celebrar todos os dias com o máximo proveito em toda a redondeza da terra. É literalmente o testamento de Nosso Senhor, né? É o testamento. Quando uma pessoa antes de morrer deixa o testamento dele, que é a missa, né? A missa. Porque fala, ele não escreveu nada, não escreveu uma linha, né? Tipo Sócrates não escreveu e os discípulos anotaram para ele. Só que o testamento de Cristo é real, né? Não é escrito em papel. O suporte, não precisa de suporte, papel, celular, nada. É a realidade. A própria criação abarca a missa no tempo, no espaço e ecoa na eternidade. Olha que coisa tremenda, né? Sim. Ela acontece aqui agora, a missa, você vê com os olhos, ouve com os ouvidos, você degusta o pão eucarístico, só que tudo aquilo ali ainda não é a essência. A essência é o espiritual que está ali velado. Você vê a missa enquanto liturgia, é a parte física, você vê vestes, você vê seres humanos ali, todo mundo reunido. Para muitas pessoas é uma reunião social padronizada, né? Com uma hierarquia de procedimentos, etc. e tal. Mas para quem é iniciado na fé, aquilo ali abarca um mistério que transcende a razão. Você olha para a missa e fala assim, isso aqui que está acontecendo é muito mais do que o meu olho está vendo. É muito mais. Eu não estou vendo só um homem ali que chama Padre José, Padre Paulo, Padre não sei quem. Ali está o Cristo ali. Aí quando eu olho com os olhos da fé, isso aí aí acende. Aí que acontece, vamos dizer assim, a mística da vida espiritual está aí. Que os santos chegavam, muitos santos ficava ali, entrava em transe, não conseguia mais sair. Começava a assistir a missa, travava. Aí tinham que ir lá acordar o santo, porque ele ficava ali, ele começava, na hora que chegava a consagração, ele entrou em transe. Alguns até saíram do chão. O próprio Deus permitia, né, acontecer esses sinais para a gente ver, olha só o que está acontecendo ali. Cupertino mesmo tem até um vídeo no filme dele que ele está rezando a missa, no meio da missa ele levanta e os frades lá saem tudo comigo. Olha assim, está acontecendo aqui. Está vendo a assinatura de Deus aí, Deus está dando Mas tem um discurso da Lefebvre que ele fala dessa questão do testamento, que acho que foi um pouco antes dele morrer, que ele fala
do mesmo forma que o Senhor deixou o testamento dele, que é a missa, eu também quero deixar o meu legado, que é defender a missa de sempre. Ele fala para defender e guardar, né? Porque é muito sério mexer na missa, muito sério. Não tem nem... Olha, tudo que a gente está vendo aqui da Eucaristia, eu não sei como é que lendo essas palavras aqui, os pastores, os apóstolos da época conseguiram assim deixar passar, né, uma edição, uma reedição do sacrifício, mexer assim, fazer uma adaptação para poder agradar ao mundo moderno. Como que pode pensar assim, não, vamos agradar o homem moderno? Agradar o homem moderno, pensar assim, em vez de sublinhar aquela divisão, a igreja e o mundo não tem nada a ver. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Não, vamos abrir para o mundo, para a gente ir lá no mundo e se misturar e virar assim, uma coisa só, farinha do mesmo saco. Inclusive eu ouvi isso da boca de religiosas recentemente, que estava conversando sobre hábito distintivo, né? Que religioso, o padre usa distintivo, é veste canônica, está no código lá, até no código de 88, 82, esqueci a data. 82, né? Tá lá, acho que é 236, no mesmo artigo, fala assim, o clérigo use hábito religioso. Não tem essa de, pode usar só no momento litúrgico. Não, use hábito religioso. Qualquer momento público. Aí tá lá. Mas é que tem uma brecha que no Código Canônico que a CNBB explorou, né? Daí ele falou porque assim... ele fala que, se não me engano, fica a critério das conferências episcopais. Liberar o clergyman... O clergyman... Ou... ele fala para liberar o clergyman ou para não impor a batina. Aí ele abre esse precedente. Ele fala assim, fica a encargo das conferências determinar se vai usar o clergyman ou a batina, né? Esse negócio. E a cor também. Aí o Brasil foi o único país que brigou por causa da cor. Aí o Brasil bateu boca querendo outra cor. Aí a Santa Sé falou, tá bom. Então a gente dá aqui uma... Qual cor o Brasil queria? Aí o Brasil queria colorido. Aí porque os países tropicais... Não, porque tem a questão da batina branca, mas isso é tradicional. Esse da África já tinha, né? Só que branca por causa do sol. Um local muito só que o Brasil queria queria além. O Brasil queria colorido. Aí o que aconteceu? A Santa Sé fez uma exceção, falou, tá bom, o Brasil tá enchendo o saco, então vamos liberar o cinza do preto, o cinza, a camisa cinza. Aí, olha aí. Pra mim a briga era diferente, pra mim a briga era que eu saiba, a igreja brasileira, que é cismática, ela quis a batina cinza, e a CNBB não aceitou porque, não, ela queria a batina preta, a CNBB não aceitou porque, a preta era nossa, e a CNBB processou a brasileira por causa dessa questão de batina, e a brasileira usa cinza até hoje. Eu não lembro direito. Pra mim era essa a questão, isso aí eu peguei no rodapé do código. Tá no artigo que fala da veste, dá uma olhada no rodapé. Eu não lembro qual que é o detalhe que tava. Não fala lá do colorido, fala. Como que é? Fala por uma discussão com a Conferência Episcopal Brasileira, após muitas tratativas, uma coisa assim, após muitas tratativas com a Santa Sé, o Brasil conseguiu a liberdade de usar o cinza, acho que foi isso, usar o cinza. Nossa, é absurdo, brigar por causa. Não, a gente não usa nem nada, nem batina usa, tá brigando cinza, é só pretexto, né? Para quem já quer avacalhar com tudo, dor de cotovelo, né? Então, renova o sacrifício da cruz, aí tem a diferença entre sacramento e sacrifício. Há, porém, uma grande diferença entre essas duas noções. O sacramento é consumado pela consagração, o sacramento. O sacrifício, em toda a sua razão de ser, no ato de ofertar. Então tem essa distinção, né? A oferenda, a oferta. Por isso, quando conservada no cibório ou levada a um enfermo, a Eucaristia tem caráter de sacramento, que não de sacrifício. É porque ali não está acontecendo a missa, né? O padre que leva a Eucaristia na Santa Casa, ele não está levando a missa e missa é sinônimo do sacrifício, né? Então não está levando a missa, ele está levando o sacramento da Eucaristia, que já foi consagrado no sacrifício, ele já teve oferenda na missa, aí foi sacrificado a vítima, que é Cristo, Nosso Senhor, aí ele leva o fruto do sacrifício, que é o sacramento. Então ele está dizendo que tem essa distinção. Enquanto é sacramento, torna-se ela causa de mérito para quem recebe a divina hóstia e confere-lhe todos os frutos espirituais que acabamos de mencionar. Enquanto é sacrifício, possui a virtude não só de merecer, como também de satisfazer. Então é hora, eu acho que deve ser, ele está se referindo, será que é a hora que toca o sino? Que ele oferece? Será que é esse momento? Vamos ver se ele vai falar. Assim como Cristo Nosso Senhor mereceu e satisfez por nós em sua paixão, da mesma forma, os que oferecem este sacrifício, pelo qual se põem em comunhão conosco, merecem os frutos da paixão de Nosso Senhor e prestam satisfação.
Tem o ofertório também, né? Que é a hora que é bem distinto, né, na missa. Inclusive na Missa Nova deu polêmica quando mexeram no ofertório, justamente por nublar o caráter sacrificial da missa, né? O ofertório novo, você olha assim, eu pelo menos a vida inteira eu achava que era outra coisa aquilo lá. Oferecemos esse vinho, no pão e o vinho, no pão e o vinho, nossas forças, não sei o quê. Então sempre ficava aquele caráter de levar a cesta básica no altar. Era sempre isso. Não é a gente tá inventando isso. É fato, a gente viu de experiência própria. Aí depois, não sei o quê. Rapaz, doutrina da igreja, o sacrifício instituído por Cristo. Ele fala aqui que acerca da instituição deste sacrifício, o Santo Concílio de Trento não deixa lugar a nenhuma dúvida. Olha como que é até um alívio, né? Quando a gente ouve essa palavra, não há dúvida. Porque depois do concílio veio tanta dúvida. O Santo Concílio de Trento. O Santo Concílio de Trento não deixou dúvida. Ou seja, é de uma época em que a igreja escrevia e dava o ponto final. Falei, tá falado, né? É assim, ó. Essa é a verdade. E a igreja é a única que tem esse direito no mundo de fazer assim, essa autoridade, né? Pois declarou ter sido instituído por Cristo Nosso Senhor na última ceia. É um concílio doutrinal, né? É dogmático. Fulminou ao mesmo tempo a pena de excomunhão contra quem afirmasse que não se oferece a Deus um verdadeiro sacrifício, no rigor da palavra, ou que a oblação sacrificial não consiste em outra coisa senão em dar-se Cristo a si mesmo como comida. Tá vendo? Fulminou, é excomungado. Pessoa assim, é assim que é a fé que leva para o céu. Se você disser o contrário, você está fora desse grupo que está indo para o céu. É simples assim que a igreja trabalhou, sempre trabalhou. A função de quem ensina é ser claro e não abrir dúvidas, não deixar dúvida, porque se deixar dúvida, o ensino está imperfeito. Porque o ensino que deixa dúvidas, ele está com alguma imperfeição na exposição, ou na matéria, que está com defeito na matéria ensinada, ou no método que ensinou. Porque o Concílio Vaticano II foi o quê? João 23 falou, a gente não precisa ensinar nada novo, mas melhorar a forma de ensinar o que já tem. Então, se fosse para aplicar corretamente, então o Vaticano II seria o quê? Seria a missa tridentina melhor divulgada, melhor explicada, com a catequese mais clara, atacando por mais fontes de informação, e a doutrina de Trento e do Vaticano I, que foi o último depois, né? Melhor enfatizada. Agora, por que o concílio foi falar de colegialidade? Aí abriu o precedente para discutir se os bispos tinham autoridade, não sei o quê. Mas, se vocês não quiseram discutir doutrina, por que abrir essa discussão? Se sabia que não era para falar de doutrina. Não sei o quê, tem que completar o Vaticano I porque foi interrompido por causa da guerra. Vamos falar aqui da colegialidade. Olha o bafafá que deu na igreja. Olha a confusão que gerou. Ninguém resolveu o problema, não tem como. Não adianta falar, tem que seguir, tem que Mas ler. Tipo assim, até na época tinha coisas que... No começo até, a princípio, algumas notas eram boas. Tinha o projeto. Né? O primeiro projeto tinha alguns problemas reais para se tratar. A questão, por exemplo, do comunismo. Mas isso o concílio se calou. Houve um movimento dos padres progressistas ali para se silenciar sobre isso. Ficou quieto, tinha não falou. Tinha a questão daquela política lá a favor, de conciliar, né, os povos. Com muitos outros temas. Nossa Senhora mesmo era para ter decretado dogmas marianos, Redentora, Medianeira das Graças. Aí no final ficou algo tímido até. Tudo bem, colocou lá Nossa Senhora como rainha da igreja, mãe da igreja, muito bom. Sim. Mas podia ter sido muito melhor, né? Isso deduz que, para não ofender protestante também. Parece que tudo isso, aquilo que o concílio mais queria foi o extremo oposto que aconteceu. Porque se ele realmente, a gente pode dar crédito de boa fé, né, para os que estavam lá tentando trabalhar. Falar assim, desde João 23, ele quer um ar mais arejado para a igreja, ele quer resgatar fiéis de fora, trazer protestante para a igreja, converter os de fora, beleza. É sempre que a igreja pensou isso, de converter os de fora. E ele pensou assim, então o problema está no método. Então essa foi a tese de João 23 que gerou o concílio. O método da igreja não funciona mais. Esse método catequético tomista escolástico, que é de manual de teologia, não funciona mais, porque o mundo já entrou numa dialética. O mundo agora aprende por forma de uma prosa totalmente mais livre, não segue mais cartilha. Então, vamos parar no seminário de ensinar conforme essa cartilha tomista aí. Vamos parar com esse negócio de ficar colocando termos, buscar etimologia e seguir metodicamente. Assim, isso aí não funciona mais. O homem moderno é um homem mais espontâneo, inspirado, é poético. O homem moderno ele não segue métodos, ele pega tudo assim, ao mesmo tempo. Então vamos ensinar assim também. Então a catequese vai pegar o quê? Vamos pegar a fenomenologia, porque é assim que o homem fala hoje em dia. Hoje a gente pega Husserl, a gente pega o Marx, pega eles, vamos conversar na linguagem deles. Olha a ideia. Aí, pelo amor de Deus, aí
É lógico que ia dar confusão, porque a linguagem deles não vem da igreja. Ela nasceu fora dos muros da igreja. A fenomenologia não nasceu por causa da igreja. Tudo que nasceu fora, aí vai lá e pega. E vai entrar na gíria. É a mesma coisa que professor de língua portuguesa, eu vou ensinar português por meio da gíria dos manos. Quando é que ele vai aprender a linguagem culta, então? Igual os padres querem evangelizar os artistas, fica no meio dos artistas. Não, para evangelizar os maconheiros, eu vou fumar um baseadinho aqui, um ali, eu vou me misturar, aí quando eles gostarem de mim, aí eu puxo ele para Cristo. É mais fácil ele virar um viciado e nunca mais voltar para a igreja, porque é o que aconteceu. Porque, é como diz o argumento, a Cristoteca foi criada para trazer os jovens para Cristo por meio de uma boate do bem. Só que tem um problema. A forma de configuração social da Cristoteca, da discoteca, ela já traz em si a ocasião do mundo, do pecado. Ela já traz ali a carne, ela já flora essas coisas. Então, fazer uma coisa do bem com esse formato é hipocrisia, consciente ou não, pode ser até inconsciente, mas materialmente é hipócrita esse método, porque é a mesma coisa que você falar que vai converter o maconheiro fumando com ele. Fala assim, não, eu vou fumar com você, aí depois você vem para a missa? Vem, então vamos lá, me acende um aí. É o mesmo ridículo. Fala assim, mas você não vai conseguir, se na verdade ele que vai gostar. Ele vai gostar que você faça isso. Ou então tentar ensinar português culto por meio da gíria. Fala, mas espera lá, é o professor que tem que descer e ficar estabelecido no nível do aluno e ficar conversando com ele igualzinho a ele, ou ele que tem que ir lá falar para o aluno, vem para cima, vem para cá falar o português de Camões, vem falar o português do Machado de Assis. Qual que é? Parece que inverteu, né? E aí, o que aconteceu? Essa ideia, aí voltando à questão que eu estava falando, uma religiosa falou assim, muitos não usam mais hábitos depois do concílio, né? Muitas congregações já não usam mais hábito, freiras, não usam mais hábito. Não tem distinção, mas isso é por causa da política nova da igreja de inclusão. É porque se eu chegar aqui, dê um exemplo para mim, se eu chegar aqui para as jovens ali, para as meninas, e estiver de hábito, já é uma divisão. Já é uma divisão. Olha o pensamento. Uma separação, porque o religioso é sagrado, ele é literalmente uma pessoa sagrada. Aí que tá, é isso aí que é o problema que gera toda a crise da igreja. Está nesse pensamento errado. Porque quando você acha que, olha, o padre, uma vez um padre também falou, eu não uso batina porque eu não sou da época do triunfalismo. Porque a batina, ela vai quase ofender o fiel. A batina vai afastar. Então, eu vestindo a roupa igual o fiel, ele se aproxima de mim. Olha a lógica. Fala assim, mas pera lá, mas não é o contrário, porque começou com os apóstolos vestidos iguais às pessoas dos judeus da época. Eles não vestiam roupas diferentes. O próprio Cristo usou a roupa deles. Ele não usou batina. Só que daí, a igreja estava em germe ali. Estava na sementinha da igreja plantada. Quando ela foi tomando forma, ela mesma notou a necessidade de uma distinção. Por causa das cartas de São Paulo, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Então, não conformar, não ficar na forma. Seja visual, seja no procedimento, o jeito de agir. Então, primeira coisa, a roupa diz muito do que você é. A farda do soldado diz quem ele é, de onde que ele vem, o que ele faz. Então, o que é a batina do padre? É o que ele faz, é o que ele é. Ele é sacerdote, ele não está sacerdote. Agora, tirando a batina, fica parecendo assim. Na missa ele é sacerdote, depois que sai ele bateu o cartão, ele não é mais. Ele está sacerdote e não está mais. Aí ele coloca um iPhone, coloca lá um tênis All-Star e vai fazer caminhada. Ouvindo Bidis, ouvindo... Caetano Veloso. Na missa, né? Eles vão só colocar uma casula lá, o paramento litúrgico e depois aí. Aí vem com aquela hipocrisia, o hábito não faz o monge. Aí fala assim, essa frase aí, ela tá bem mal intencionada, né? Ela não está sendo dita de verdade. Porque quem usou essa frase aí, provavelmente não estava falando só do hábito, né? Porque o hábito é o que faz o monge. Se o monge não tiver o horário de acordar, o horário da liturgia dele prescrito certinho, ele não é monge. Porque o que define o monge é o rigor da disciplina dos horários canônicos que ele cumpre. Então isso é hábito. O hábito faz o monge. Aí eles vêm com essa ideia de que o hábito aqui, o tecido não faz o monge. Não, eu posso estar de batina e ser o pior padre do mundo. É melhor estar sem batina e ser o melhor. Mas já começou aí. Porque o melhor padre, o padre que é santo, ele não deixaria de usar batina. Então já tem um negócio errado aí. Tem padres ruins que pode usar batina, que vai ser só tipo isso pode. Algo externo, assim, uma massa. Dá até para criar um adágio. Beleza, de fato. Deve ter muito, aliás. Sim, mas sempre não quer teve. dizer que ao contrário, que tem que ser abandonar a batina por causa disso, né, justamente. O padre bom mesmo, ele vai usar a batina e vai ser bom também. Sim. Assim, o que a batina, na verdade, ele beija a batina na hora na missa. Ele beija. Tem que ter um rito para isso. Ou seja, qual que é a ideia de tirar a batina? Eu acho que... Então, é uma perda de identidade. Tá vendo? Ele não quer ser o que ele é. Sim. Né? Então é a mesma coisa que o soldado tirar a farda e
E o rei tirar a coroa, não vou usar a coroa, não ofende os súditos, né, os cavaleiros aí, não vou usar a coroa. Aí tira a coroa, fala, mas peraí, a majestade usa a coroa. A coroa é símbolo da majestade, então usa a coroa. Não é porque você quer, é porque você é rei. Não tem nada a ver o sentimento que você tem. Não, mas eu sou humilde, eu vou tirar a coroa aqui porque tá ofuscando, tá oprimindo. Aí é falsa humildade. E a mesma lógica de tirar a batina, tirar o hábito para se aproximar do fiel. Na verdade, vai acontecer o contrário. Porque os jovens, quando vê que o padre tira a batina e vem para perto deles, eles não têm a menor vontade de virar padre. Falar assim, ó, se ele tá vindo pro meu lado, é porque o meu lado tá melhor. Ele tá querendo ficar até igual eu. Ele tá vindo aqui porque ele não gosta de batina. Então eu que não vou usar batina. Se eu não vou usar batina, também não vou usar o sacerdócio. Agora, por que muitos jovens querem ser policiais? Eles veem a farda, veem a arma na cinta, veem o coturno, veem o jeito, veem a continência, falam, eu quero ser policial igual meu tio é policial, meu tio prendeu fulano de tal, não sei o quê, tem toda essa questão aí. Então, é quase a mesma lógica, né, com a batina, que é a farda do sacerdote, que é um militante, né, ele é um soldado de Cristo. Então, aqui a gente viu a diferença entre a Eucaristia como sacramento e como sacrifício, né? Aí depois a gente vai continuar, ainda tem bastante coisa, né? Sim. Falta 2 páginas para a gente terminar a Eucaristia para daí entrar na penitência, Então a gente... né? Aí a gente vai, deixa eu marcar aqui para não esquecer. Vai começar depois a doutrina da Igreja sobre o sacrifício instituído por Cristo. É o parágrafo 13, né? Aí está numerado aí? A quem se pode oferecer esse sacrifício? Deixa eu ver aqui. Já foi renovação do sacrifício da cruz, diferença entre o sacramento e sacrifício. A gente parou aqui, né? Então, Concílio teve aqui? acerca da instituição deste sacrifício. Esse é o parágrafo 70. Então, Número 72 para nós. Isso. Então, a gente vê que, olha, depois que a gente observa aí o mundo, a gente vê que, fazendo um balanço, qual é a honra que a Eucaristia está recebendo? A gente vê que é muito pouca, né? E aí a gente vê a crise da igreja, a crise do mundo. Tudo que acontece com a igreja repercute no mundo, né? Então a igreja parou com o gregoriano, parou com a música... Aí a música erudita também parou. Porque se parou o gregoriano, ele era a fonte da música erudita. A música erudita, o Mozart uma vez falou num diário dele que o sonho da vida dele era compor um gregoriano. Ele nunca conseguiu. Assim, eu queria tanto, porque o pai dele levava ele para todo lado, né? Chegou uma hora que ele levou para o Vaticano conhecer o Papa, né? Aí chega lá, ele ouve os monges cantando lá, ele vê aquilo, ele fica assim, extasiado com aquilo. O Mozart? Mas não era ele que era maçom? Ele e o pai dele entraram para a maçonaria Não, mas depois. ele faz uma música criticando a igreja? Fez, porque flauta alguma coisa? Flauta mágica, Flauta né? mágica. Que é uma mensagem subliminar da doutrina maçônica. Acho que foi os maçons que encomendaram para ele, não sei, uma coisa assim. Eu não sei como é que é... O que aconteceu, né? Porque é engraçado, porque o pai dele escrevia muitas cartas, tem as cartas dele lá, e nota muita preocupação com a salvação da alma do Mozart. O pai dele falando, estou me preocupado com a sua salvação, você tá rezando, você está estudando, você está fazendo as coisas, você está procurando mulher, você está atrás de não sei o quê. Aí ele respondia, né, nas cartas assim, e depois os dois se filiaram à maçonaria. Não sei qual que é a ideia, né? O que é... Mas eram católicos nisso, eram protestantes? Não, ele sempre foi católico, né? A família dele foi muito... O pai dele era muito, assim, desse, tipo, carola. Era muito de pegar no pé, assim, tipo... Qual que era o que era padre daí? O Vivaldi. Vivaldi Era padre. Diz que ele era mau padre, mas era um excelente músico, né? Não quer dizer nada. Porque se for ver, né? Tipo assim, a música dele é bem católica. A música dele é como se fosse assim, é o catolicismo posto de forma artística. É os princípios aristotélicos tomísticos colocados na música. Porque você ouve as 4 estações e fala assim, não, é perfeita essa música. Ela não tem defeito, ela preenche cada lacuna da arte musical. Você fala assim, ela tem movimento, ela tem intensidade, duração, tem todas aquelas propriedades da música, né, que é a harmonia, o ritmo e a melodia. Ele conjugou de uma forma tão equilibrada assim, que você vê a hora que tem tensão, resolve, tensiona, resolve. E a música termina com cara de que terminou mesmo. Ela começa com cara de que começou, ela desenvolve com cara de que está desenvolvendo um tema, e ela termina com cara de que está finalizando o que ela começou. Ela dá o recado e vai embora e dá aquele adeus. Então você termina de ouvir aquela música Primavera e fala assim, caramba, me dá plenitude. Assim, eu ouvi uma coisa completa. Tinha unidade. Aí você pega a música moderna, a música que depois a igreja parou, o gregoriano, depois o concílio para cá, você pega a música moderna,
Ela não tem introdução, ela não tem Hoje é desenvolvimento. só bateria. Né? É só batuque, é ritmo, 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 ritmo. É um frenesi lascado de pulsação, né? Aí você ouve as músicas de discoteca que fica no tuts, 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 tuts. É uma batida frenética, é um vício, né? É o símbolo do vício, se for analisar. É o vício colocado na música. Por que que é o vício? É a repetição de uma coisa desordenada, né? Você tá ali, a gula, você não consegue parar de comer além do necessário, então você fica na gula. A ira, você fica viciado na ira, você não controla a emoção, etc. O que é o tuts tuts? É uma música viciada. Ela não tem aquela coisa assim de contraste, ela não quer passar mensagem para você, ela só quer fazer uma coisa, chacoalhar o seu corpo. Então é banal, é uma coisa banal, é como se fosse assim, eu argumento para fazer a pessoa ficar com raiva. Não é para atingir a verdade? Não, é para fazer a pessoa ficar com raiva. Então você viciou o argumento. Você está com uma argumentação totalmente viciada. É igual o debate ad hominem, né? Se você ofende a pessoa xingando de mentirosa, sem mais nem menos, então você viciou o debate. Então aqui a gente vê que... E uma outra coisa aí com relação à música. Qual foi daí aquele cantor que tipo, decorou de cabeça o Miserere do Papa lá? Que não podia escrever, né, se não me engano, mas ele decorou de cabeça e pôs em pauta. E aí a gente tem até hoje miséria por causa dele. Que era proibido, se não me engano, né? Era só em conclave. Tinha um... Nossa, eu lembro desse... É o Vivaldi também? Ou eu não lembro quem que era agora, hein? Não, beleza. Eu sei que o Mozart escreveu umas missas também, um monte de missa. O bar era protestante e fazia missa para a igreja. Pediam missa para ele. É porque é interessante isso aí, porque embora ele fosse protestante, na parte da música, como estava muito forte ainda a igreja na época, então você vê que o princípio da música ainda era católico. Você vê que o Handel, protestante também, e a música Aleluia dele, você pega as peças de Handel, excelente, dá para você ouvir em tom católico. Você fala assim, não, essa música aqui é um protestante, mas essa música é católica, porque ela não tem romantismo, ela não tem uma busca pela, como é que fala, pela a desordem. Você pega o romantismo, o Beethoven já começou, e eu acho que o Beethoven era católico. Beethoven, se não me engano, ele fez missa também, né? O Beethoven começou o romantismo. Aí já começa a querer colocar emoção em cima da música. Aí você já vê que... Então, olha o que aconteceu com a arte hoje. Olha a liturgia como é que tá. Cadê a Eucaristia? Ela está embalada numa liturgia assim esquizofrênica. A gente não consegue. Você vai para as missas aqui na paróquia, você vê o padre refém do ministério de música, o padre refém. Ele não sabe que canto que vai ser cantado na missa. Quando ele vê na hora. Aí, de repente, cantam lá um forró de santo, né? Então, não tem como. Aí... O que esperar do ponto de vista espiritual da humanidade com essa situação, com essa configuração? O que a gente pode esperar? Se não corrigir a liturgia, não vai sair do lugar. Porque... Agora está entrando a dança, né? O que foi aquele vídeo da mulher batendo palma, fazendo uns sons de sonoplastia de cinema terrorista? Aquele terror, né? Fica... Aí lá... Aí batia, aí cantava Santos uma vez, batia uma vez. Aí cantava Santos de novo, batia 2 vezes. 3 vezes. Parecia assim uma coisa assim, uma pantomima. Você viu ali na São Sebastião entrando 10 bailarinas? Eu não, ainda bem que eu não vi. Deus o livre. Olha aí, ó. É daí, se continuar nessa marcha, na missa. E tem vídeo delas dançando e aí elas vão entrando pelo corredor central, depois elas sobem até o altar. Nossa, e o povo olhando, os padres falando, olha aqui. O povo aplaudindo. Ótimo. Aí vê aquele vídeo do Cardeal Arinze, antes, quando era prefeito do culto divino, né? A mulher americana pergunta para ele, acho que é americana, fala assim, o que o senhor acha da gente colocar danças na liturgia? Esse vídeo é meio antigo já, né? Aí ele falou assim, mas para que banalizar mais? E o cardeal fala, já está banalizado demais a liturgia, para que mais? Vocês querem banalizar mais? Aí ele fala assim, olha, vocês ganhariam muito mais, fariam muito melhor uso do tempo de vocês rezando o rosário. Aí ele termina atende a mulher. Aí ele fala assim, e aí eu vejo ele falando assim, eu acho engraçado que ele começou a falar, aí ele fala assim, ei, você não vai ouvir? Volta aqui para ouvir. O nigeriano? O nigeriano. Ele fala assim, volta aqui para ouvir. A mulher perguntou e saiu de costa. Ela falou, o que o senhor acha da dança? Toda mulher lá assim. Ela falou assim, não, a dança... Olha, na África a liturgia segue uma certa dança no ofertório porque é uma coisa cultural da África e não é dança no sentido de ligar um rádio e dançar.
A dança na África tem uma coisa cultural, porque desde os pagãos africanos, eles fazem uma espécie de gingado, um swing assim que vai para um lado e para o outro. Assim. Gosta de dançar, né? Isso aí é cultural deles. É uma coisa religiosa para eles. Se eles andarem assim, eles estão falando entre eles lá, que é como se a gente tivesse, por exemplo, é como se a gente tivesse aqui, para a gente não tem, porque a gente não tem a cultura de gestos assim, mas é quase como se persignar para a gente. A gente vê alguém se persignando, a gente fala, ó, ela está fazendo um ato piedoso ali. É uma coisa espiritual. Se a pessoa fez isso na rua, sei lá, ele está rezando, aconteceu alguma coisa, está tentado, né? Tá rezando. Na África, quando eles olham aquele movimento específico, falam, ó, isso aí ele está fazendo alguma oferenda para Deus. Ou alguma entidade. Então, como a igreja entrou na África, ela não vai banir isso aí, né? Falar assim, não, você não vai fazer mais isso. Se ela fizer isso, ela vai estar matando uma coisa que já é intrínseca dele, porque aí entra naquele problema da enculturação. Porque uma coisa é você chegar agora e falar assim, vamos ter missa com funk. Isso não é enculturação. Agora, você entrar numa tribo asiática, no Japão, que tem lá, por exemplo, o costume do cumprimento japonês é fazer aquela reverência lá, que faz, né? Tem aula de karatê, tem. Então, eles podem, a igreja não vai banir isso aí, ela vai pegar isso aí e colocar na liturgia lá. Falar assim, não, agora a reverência que você faz assim não é para o seu próximo, é para Deus. Você vai cumprimentar o mestre dos mestres, não é o sensei aqui, é o sensei lá, é o mestre dos mestres. Então, a igreja só vai o quê? Canalizar aquela força. E ela sempre fez isso em Roma, pega os obeliscos, né? Ela coloca o crucifixo em cima, né? Ela vai lá, quebra tudo, fala, não, coloca em cima, porque o templo de Atenas coloca Nossa Senhora em cima. Assim, aqui, ó, ela suplantou, ela pisou a serpente, pisou todos os ídolos também. Então, é uma dinâmica da igreja interessante a gente observar, né? É diferente dos iconoclastas, que chega destruindo tudo, né? Que nem os iconoclastas protestantes, que nem aquele que chutou a imagem de Nossa Senhora, né? Depois ficou com a perna, um problema na perna dele, né? Ironicamente falando. Então a gente vê que, para encerrar, que a Eucaristia parece que ela está tão assim banalizada que a crise que a gente está vendo política, cultural, é o respingo disso aí. A gente vê o episódio da Pachamama, entrou lá e já vem pandemia, já vem só desgraceira notícia e corrupção para todo lado. Então a gente está numa espécie de fogo cruzado e a gente sabe que não é contra a carne e o sangue que a gente luta. Então não adianta falar assim, isso aí tudo é só resolver na base do voto, é só votar em gente honesta que resolve. Aí a ONU vai ter pessoa boa lá, a Unesco vai ter gente boa lá, né? A organização aí, na Inglaterra, como é que chama? Que organização? Aquele que a Inglaterra pulou, Greenpeace, que pulou fora. Brexit. União Europeia. União Europeia. Fala, não, essa União Europeia vai ser do bem, vai favorecer a igreja, vai favorecer... isso aí é utopia, né? O Papa XVI tem um discurso no parlamento alemão contra a União Europeia. Ele fala, ficou doido com ele, hein? Quando ele falou isso, nossa, eu vi o olho assim no vídeo, tem um dia ele falando assim, ele tá lá lendo, aí você olha a cara daquelas alemãs lá, rapaz, ela tá cuspindo fogo pelo olho, né? Então, vamos rezar para pedir que Nossa Senhora passe à frente, né? E que ela cele esse apostolado de aprendizado com a proteção e nosso crescimento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.